Eu sou Amada, sou evangélica e eu frequento a igreja da minha mãe desde os 26 anos. Tive que sair, porque eu me revoltei, na verdade, né? Eu me revoltei. O pastor, ele falava as coisas para minha mãe, não para mim. Era minha roupa, ou a maquiagem, ou o cabelo. Sempre tinha alguma coisa errada. Fui para outra igreja, eu fiquei com muita saudade dos cultos, das orações, por isso eu fui para outra igreja. Mas ele não implicava comigo por simples vontade, não. Ele implicava comigo porque eu namorava o filho dele. Eu não fiz isso sozinha. O problema foi que ele me encontrou no quarto dele, na cama, com o filho dele, fazendo um tcheco-tcheco. Minha cara não vai arder não, porque é verdade, eu tava lá fazendo o tcheco-tcheco, mas eu não tava sozinha, entendeu? O filho dele também tava. Então ele pegou, virou pra minha mãe e falou que não queria mais eu perto do filho dele, porque o filho dele era um ser honrado, ser de Deus, que ia seguir o tal do namoro cristão. Nenhuma diaba de saia perto do filho dele. Quando eu escutei ele falando isso pra minha mãe, eu desencanei. Comecei a fazer o tcheco-tcheco com todo mundo mesmo. Fogo subiu debaixo da saia. Quem me tocasse, quem respirasse, quem passasse na minha frente, quem sorrisse, quem ficasse sério, eu mandava ver. Até que eu conheci o Bilal. Bilal era um homem de Deus. Bilal era amoroso. Bilal era fiel. Bilal era forte. Ai, como eu queria aquele Bilal para mim. É pra glorificar-te, Pedres! Ele era egípcio e muçulmano. Eu não sabia nada do que era isso não. Mas eu gostei dele porque ele lembrava aqueles rapper, sabe? Aqueles rapper da barba cerradinha, com cara de mal. Ai, Bilal, que te pega, te puxa, te enverga, desenverga. Sangue de Jesus tem poder. Oh, glória! Bilal era muito atencioso. Ficava o tempo todo comigo na chamada de vídeo. E ele me oferecia bebida, comida. E dava para comer? Dava para comer? Tudo que ele estava fazendo pela chamada de vídeo, ele queria que eu participasse com ele. Eu conheci Bilal online no bate-papo UOL. Não sei, sabe, mano? Era assim, toda chamada de vídeo era um calor debaixo dessa saia. Subia uma protuberância, um vulcão aceso dentro de mim. Queima, que caralho! Mas Bilal não falava nenhuma safadeza. Fazia nada, nada. Quem tava com pensamento nessas porcarias, tudo, nessas coisas, senhor, era eu. Eu que desde o começo tava pecando. Às vezes eu pensava que se eu sentia isso e era por causa de olhar ele não era um homem de Deus. Mas mesmo assim eu pedi para abençoar. Eu queria tocar no Bilal. Deus proverá, Deus proverá. Teve uma chamada de vídeo que eu não me aguentei. Eu acho que a pombagira tava rodando comigo, não sei. Eu sei que eu passei batom vermelho. Coloquei uma blusa branca, transparente, sem sutiã. Pra ficar com as tetas apontadas, né? Eu coloquei um lenço por cima pra disfarçar, né? E aí, quando eu ficava assim, ó, que eu ficava dançando,
que eu ficava me mexendo assim. O lenço, opa, escapou, opa, escapou. Dava umas escapadinhas assim, sabe, no lenço. E aí aparecia um lado de um farol, do outro. Coisa muito discreta, nada vulgar. E nessa hora eu vi que ele ficou assim um pouquinho paralisado. E aí ele virou e falou, pediu que ele queria ver meus braços. Eu olhei assim, pensei, ele não, ele tá, eu tô aqui toda balangando e ele tá pedindo pra ver meus braços. A menina era a verdade, tanto que eu mostrei os braços e ele ficou encantado, porque ele me falou que as mulheres têm muitas partes que são atraentes e que elas não sabem, elas ficam pensando só nessas partes que todo mundo quer. E ele não. Ele era diferente. E aí ficou lá, assim, babando meus braços, sabe? Mandava fazer assim. Isso aqui é coisa de homem, né? Não entendi porque que ele mandou fazer isso. Mas enfim, ele explicou que ele gostava mesmo de ver a minha pele. O meu pé. Coisa bem discreta, sabe? Tudo de Deus, ele é muito de Deus. O que me atraiu, me puxou assim, igual o imã pra ele, é que ele era muito misterioso. E ele me explicou que ele era assim por causa da religião, que a religião ensina a ser assim. Então, o que acontece? Não tinha rede social, não me mostrava família, sempre que ele fazia chamada de vídeo, era numa parede assim, no fundo, que tava todo quebradinho, sabe? Era branco e tudo rachado. E aí eu olhava aquilo e falava, esse homem tem dinheiro, tá querendo se passar. Aí ele tá mostrando essa parede esburacada pra ver se eu saio correndo. Quando ele começou a me explicar do Islã, eu me apaixonei. Porque o Islã eu percebi que tinha muita coisa a ver com a minha religião. Só que nessa eu não podia ser expulsa. Parece que eu já sentia que eu era muçulmana. Eu já sentia que eu fazia parte do Islã. Não aguentei, eu coloquei um louvor pra tocar, escutei e eu senti, sabe? Eu senti que Deus tinha me colocado no direcionamento certo, no lugar certo. Eu tive uma revelação num sonho. Deus me mostrou direitinho o Bilal. Ele tinha uma voz de locutor, sabe? Que me arrepiava os pelos do corpo, todas as partes do corpo, todas as minhas partes. Arrepiava. Era com pelo, sem pelo, pelada. Sangue de Jesus tem poder, tá amarrado. Eu cheguei a cogitar que ele tinha feito alguma coisa pra mim. Entendi depois que era de Deus. Era muito de Deus. Ele podia falar qualquer coisa com aquela voz que eu aceitava, entendeu? Eu me senti assim, dominada, doutrinada. Foi quando ele me contou que a mulher no Islã casa virgem. Eu gelei. Eu congelei. Eu não era mais pura. E como que eu ia falar isso pra esse homem? Ele ia sumir. Eu já tava tão conectada com ele. Eu beijava a tela do computador, abraçava o celular. Já tava tudo muito interligado. Ele veio me perguntando isso, Senhor, me perdoa, mas no calor da pergunta do estresse, eu falei, sim, eu sou pura. Eu sou pura porque na minha religião a gente também casa pura. Peguei os hijab da minha mãe, comecei a colocar as roupas dela que era mais discreta, comecei a usar uns lenços, sabe, amarrado na cabeça e umas cores mais assim preto, marrom, porque eu sabia que ele gostava. Teve umas amigas minhas, começou a perceber, começou a falar, mas eu dei uma desculpa, falei que eu tava mudando meu estilo, que
que eu achava que agora o meu estilo, eu queria ficar mais elegante, era tudo pro Bilal. Eu não podia perder aquele homem. Eu não podia perder ele. A mão do Bilal era gigante. Eu já sentia ela no meu cabelo, na minha cintura, na minha mão, na pesqueca também, né? Um dia ele falou que vinha até o Brasil para me conhecer, porque a gente tinha que testar algumas coisas junto que tá falando lá no Alcorão, para ver se a gente dava certo como casal. Eu não pensei 2 vezes, eu tava pronta para ser cobaia daquele homem, para ele fazer o que quisesse comigo. Ele veio, tá? Ele veio depois de 2 meses. E ele chegou aqui, mas era tanto ouro, eu não sabia onde eu colocava. Ele me trouxe joia, ele trouxe pulseira, colar, anel, adereço de roupa, de cabelo. Ele trouxe lençol, coberta, cama, mesa e banho, coisa pra cozinha, pra sala, pro banheiro. A primeira coisa que ele falou é que a gente ia ler o Alcorão junto. Eu não conseguia nem mexer direito, porque era uma vontade, um calor, que eu suava. Queima, Kengarau! Eu ficava assim, pingando, sabe? Molhada do lado do Bilal. Era assim, fervoroso. Eu não conseguia nem sorrir, sabe? Eu não mostrava muitos dentes para dizer que eu era uma pessoa mais discreta. Eu achei que ia dar um ar de moça tímida, discreta, de família. Eu não podia chegar perto, não podia encostar que começava a suadeira. Teve um dia que a gente foi passar assim no corredor. E o corredor era pequeno, bem estreitinho. E aí, tipo, passar eu e ele. Aí, na hora que eu fui passar, que ele passou assim, a gente barrou assim, sabe? Ficou um olhando pra cara do outro. Ai, Satanás. Eu não aguentei. Eu catei ele assim pelas golas, taquei um beijo. E eu já comecei assim a rasgar a roupa dele, sabe? Mas eu rasgava tudo assim, passava a mão e arrancava, sabe? Eu parei e comecei a chorar. Porque eu sou muito impura. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu não consigo me manter num namoro cristão. Olhei pra ele e falei, eu quero sentir você. Me desculpa, você vai achar que eu não tenho valor. Eu tava tremendo, sério, contar pra vocês. Que vocês acreditam que aquele homem pôs a mão no meu ombro, começou a fazer massagem. Eu senti assim que eu era de Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Ele foi chegando assim no meu ouvido e eu vou desfalecer. Eu vou desfalecer. E falou pra eu ter calma, que a gente podia sentir um ao outro, sem eu deixar de ser pura. Mas como? Mas ué, como vocês como? Ele me sentou na cama, começou a falar umas palavras estranhas. E aí pediu pra eu repetir as palavras estranhas. Aí me explicou que eu tava falando pra Deus, pra Allah, que eu era dele, que era meu e que ninguém mais podia separar isso. A gente já podia pelo menos se tocar. Nossa, me deu um alívio. Ele virou, pegou assim, me puxou forte pelo braço e falou: Agora você tá sob meu controle. Você vai fazer tudo que eu mandar. Só parecia aquele homem dos 50 tons de cinza, sabe? Eu sei que eu nem respirei. Quando eu vi, ele tinha com uma mão só, ele tinha me virado assim de bruços na cama, com uma mão só. Eu fiquei olhando assim pra parede, falei, olha pra trás, não olho pra trás. No que eu falei, não vou olhar pra trás, que eu fechei meu olho.
Me deu uma vontadezinha assim de fazer cocô. Quando eu vi, ele já tinha colocado tudo lá atrás. Ficou com meus olhos, eu via tudo quadriculado. Depois ficou quadriculado verde, depois umas bolinhas vermelhas, depois ficou preto. Fui no céu, voltei na terra, assim. Eu desfaleci, desmaiei uns segundos. Gente, eu nunca tinha feito isso não sabia? E a dor foi uma dor. Bilal era grandioso. Eu sei que eu gritei, mas eu gritei. Eu comecei a falar em outra língua, não sei. Eu chamei Deus, mas eu não abri minha boca pra falar que eu não era pura, não. Que podia fazer na frente, não. Segurei firme. A gente combinou que meu IME ia ficar intacto até o dia do casamento. Que garoto, que Satanás tá te observando, viu? Satanás tá com você nessa daí. Ah, eu não tô entendendo, gente. Que é essa? Eu não sei. Em vez dela tomar uma água benta... Evangélica não toma água benta, né? Em vez dela não tomar uma água abençoada, ela tomou água do quê? Do rio Tietê? Foi para as profundezas da sujeira? Eu não tô entendendo. O que foi? O diabo jogou um lençol branco na cabeça e falou que era Jesus? Desculpa, gente. Continuando. Só que eu queria, assim, casar amanhã, entendeu? Porque eu não ia aguentar. Eu não ia aguentar isso, não. Nossa, eu não sei como. Mas foram 2 meses aguentando isso. Só atrás, só por trás. A próxima vez que a gente fosse se encontrar, já tava combinado de casar. Ele voltou pro Egito, começou um calor, uma fornicação, eu não sei explicar, a ardência. Lá, né? Eu tava com hemorroida mesmo. Foi o que eu pensei. Eu contei pra ele foi muito solícito, ele pagou os tratamentos, me deu um iPhone. Eu até me acalmei, me deu o de última geração, ele deu, viu? Eu rezava com ele todo dia, toda noite, para honra e glória do Senhor. Tudo foi amenizado. Fiquei curada dentro do possível. Se eu pudesse dar esse testemunho. Depois de uns 3 meses a gente casou. E eu tava assim, muito ansiosa, balangando, fervorosa para chegar na lua de mel. Porque eu esperei isso em Cristo. Isso foi um sacrifício esperar em Cristo. Mas assim, garota. As comidas de rabo que teve antes, isso foi esperar em Cristo. Cheia de comida de rabo. Já não tinha mais nem prega, tá falando que esperou em Cristo. Ô, as evangélicas que tá assistindo, pelo amor de Deus, comenta aí. Deus fez tudo tão certo que eu tava no finzinho do meu período. Eu tava com muito medo dele descobrir que eu não era pura de algum jeito. E desse jeito ia dar certo, porque ainda tinha pouquinho, né, do fim do período. Então podia falar até que, né, saiu sangue e tudo. Gente, ficou pra trás, a cigana Dara ficou pra trás essa daí, né? Porque a Dara, o Igor cortou lá o pulso e tal, essa daí ela se virou sozinha, com o sangue do período. E o capeta tá com vergonha de você, viu? O capeta. Quando a gente chegou no hotel, eu não entendi nada. Porque ele não me tocou. Ele não me tocou à noite, no dia, nem um beijinho ele deu. A gente fez a viagem inteira e ele não encostou em mim. Eu sei que eu só ajoelhei e comecei a entrar em oração, Senhor. Que Senhor, não me abandone, Senhor. Siga comigo, Senhor. Glória ao Senhor. Mas chegando em casa, ele perguntou pra mim do tratamento da hemorroida. E aí eu falei, não deu tempo de falar, que eu já tava tudo bem, não tava sentindo mais nada. Eu só sei que quando eu falei isso, Bilal abriu um brilho no olho. Abriu um zoião assim, nem tempo de nada, veio pra cima de mim me beijando. Eu falei, é agora. Senhor, obrigada, minhas orações foram escutadas. Foi aí que veio o desespero. Ele não encostava na minha passarinha, não.
Ele queria só. Não tinha o capô de Fusca, era só o porta-mala. Eu não sei explicar como eu fiquei desnorteada. Só posso falar que foi assim. Até eu pegar força e me separar. E aí, povo? O que vocês acharam? Não vou falar nada, gente, porque eu sou ressecada, eu não consigo nem fazer minhas necessidades direito, quanto mais pensar nisso daí. Então, vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Lembrando que a história é colocada aqui sempre depois de que já passou um bom tempo, que a mana já tá recuperada e que ela já pode rir com a gente assistindo também. Até o próximo vídeo, até a próxima história.